A paz do Senhor, meus amados irmãos, que é o Bispo, inscreve no meu canal, ativa o sininho. Quero falar hoje da viagem missionária do apóstolo Paulo a Éfeso. Éfeso, a igreja de Éfeso, foi uma das igrejas que recebeu a carta do Apocalipse para o João, o discípulo amado do Senhor. A cidade de Éfeso tinha aproximadamente de 200 a 250 mil habitantes. Pessoas de várias culturas moravam em Éfeso. E a Bíblia diz que chegou em Éfeso Apolo. E antes de eu falar de Apolo, eu quero falar de Éfeso, sobre o paganismo. Em Éfeso tinha um templo da deusa Diana, Artemix. E a Bíblia diz que em Éfeso, os adoradores do paganismo, da idolatria, dominava. O cristianismo, os cristãos, era pouco em Éfeso. Porque o paganismo, havia pessoas ali de várias religiões. Porque a cidade de Éfeso era um polo turístico, era uma rota, comercial. Então, muitos que passavam por ali ficavam em Éfeso. Então, dentro da cidade havia muita escultura, muitas religiões. E o cristianismo, os cristãos era pouco ali. Então, os cristãos da cidade de Éfeso era perseguido. Certa feita, pegaram os cristãos de Éfeso, levaram para o dentro do templo da deusa Diana, e o povo começou a gritar: deusa Diana, deusa Diana, sabe? E escorraçando os cristãos da época. Era uma cidade que precisava muito de um grande homem de Deus. E a Bíblia diz que Timóteo, Pedro, passaram, Áquila, passou por Éfeso, o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que Apolo chegou em Éfeso e visitou a sinagoga de Éfeso. E diz que Apolo era um homem cheio do Espírito Santo. Diz que pregava fervorosamente. E os cristãos de Éfeso via Deus em Apolo. E a Bíblia diz que Áquila, juntamente com, eu tenho o nome dela aqui, Áquila e Priscila, enviou a Apolo para Icaia, em Corinto. Ele foi para Corinto. E passa os dias, quem chega? O apóstolo Paulo chegou em Éfeso. Agora chegou em Éfeso um mais eloquente, mais fervoroso, o apóstolo Paulo. Diz que o apóstolo Paulo morou 3 anos em Éfeso. Diz que lenços do apóstolo Paulo curava as pessoas. Aventais, lenço do apóstolo Paulo curava as pessoas. E o apóstolo Paulo, por 3 meses, frequentou a sinagoga
de Éfeso. Só que ele começou a ver que dentro da sinagoga de Éfeso tinha alguns ali que se diz cristão, mas não são, que pregava palavra pervertida, né? Que levava o povo para um outro caminho, não o caminho de Deus. Pregava o que era errado. O apóstolo Paulo, então, viu ali 12 homens e perguntou para eles: de onde vocês são? E eles falaram para o apóstolo Paulo: somos discípulos de João Batista. E o apóstolo Paulo perguntou para eles: vocês são batizados? Eles disseram: nós batizou no batismo de João. E Paulo falou: olha, João batizava o batismo do arrependimento. Mas e o batismo com o Espírito Santo? Eles não eram. Então o apóstolo Paulo estendeu as mãos sobre eles e todos os 12 receberam o batismo com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo agora tem 12 discípulos nas suas mãos. E o que ele vai fazer? Ele vai sair da sinagoga de Éfeso, porque ela prega o que não vive, e o apóstolo Paulo aluga um teatro que cabia aproximadamente umas 20 mil pessoas, e ali, dentro desse teatro, ele começa então a instruir aqueles 12. Ele começa então a pregar para aqueles 12. Ele começa a instruir aqueles 12. Só que todo o ginásio, todo lugar foi cheio. O povo de Éfeso se converteu ao cristianismo. Porque o apóstolo Paulo, Deus começou a usar o apóstolo Paulo para operar maravilha no meio do povo de Éfeso. E muitos que adoravam deuses pagãos, que servia ao espiritismo. Diz que só num dia queimaram 50 mil livros de idolatria. O povo começou a se converter em Éfeso através do apóstolo Paulo, no ponto de assustar, né, os adoradores da deusa Diana. Fizeram uma reunião e falaram: olha, do jeito que tá, esse templo aqui, ó, não vai valer nada. Porque o povo está se convertendo ao Deus daquele apóstolo que chegou em nossa cidade. Então Deus começou a usar o apóstolo Paulo, houve um reboliço em Éfeso, muitos que serviam ao paganismo se converteu ao cristianismo, porque Paulo não teve medo de pregar a palavra de Deus. Paulo pregou em Éfeso com autoridade, cheio do Espírito Santo. Então Paulo, o apóstolo Paulo é um dos fundadores, é o fundador da igreja de Éfeso. Juntamente com Pedro, né? Com Áquila, com Apolo, com Priscila. E quando Paulo sai dali, ele deixa a igreja instruída, muitos cristãos, muitos se convertidos, porque Paulo não teve medo de pregar a palavra de Deus. E que eu e você possa ser como o apóstolo Paulo, que por onde Deus nos levar, que nós possamos pregar cheio do Espírito Santo,
que nós possamos pregar com ousadia, que nós possamos pregar cheio do Espírito Santo. E que Deus venha nos usar para nós ser canal de bênção na vida de muitas pessoas, como o apóstolo Paulo fez. Pessoas foram libertas. Lembra dos filhos de Cefas? Foi liberta em Éfeso. Né? Então, Paulo, através dos lenços, e milagre acontecendo em Éfeso, e o povo foi atrás de Paulo e virou um reboliço. O teatro que o apóstolo Paulo alugou para instruir os seus discípulos, porque na sinagoga havia pregação pervertida, que não batia com a palavra de Deus. E nos nossos dias também tem muitos lugares aí pregando palavras pervertidas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sai fora, segue o caminho da verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o apóstolo Paulo, praticamente ele ganhou aquela cidade. Ele destruiu o templo da deusa pagã, de Diana. Porque muitos que adoravam a deusa Diana se converteu ao cristianismo por causa de um grande homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Que sirva de lição para mim e para você, que às vezes nós temos medo de pregar a palavra de Deus lá no nosso trabalho, na rua que moramos, no bairro que moramos, né, para a agenda da nossa família, e que nós possamos ser boca de Deus, custe o que custar, depende o que depender, que nós possamos pregar a palavra de Deus, porque ela cura, liberta e salva. Inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa seu like.